Bom dia. Bom dia, posso ajudar? Dr. Pedro Pimentel. Está? Não, ele não está. Tem marcação, eu posso... Não tenho. E a doutora Sofia? Sofia Martins, não é? Já cá está? Não, ele também não está. Mas se quiser eu posso marcar aqui. Não, deixe estar. É particular. Mas olha que o Dr. Pedro teve uma audiência hoje de manhã e eu não sei se ele vai voltar ao escritório. E a doutora Sofia também tem aqui uma agenda muito preenchida. Pois, mas eu hoje. espero. Eu tenho a certeza que ela arranja um tempo para me ouvir. Bom dia. Bom dia, doutor. Júlia, os meus contactos já estão no computador? Não, doutor, isto ainda vai-se a metade. Só metade. Então esqueça, Júlia. Eu não posso passar mais um dia no limbo. Oh, doutor, é a sua letra. Eu faço um esforço para entender esses gatafunhos que Deus me livre. Mas ninguém se queixa. As minhas ex conseguem todas ler os cheques que eu lhes passo. Não é? Sofia, chega aqui. A Júlia diz que não consegue ler a minha letra. Os seus gatafunhos. Também tu. Oh, doutora Sofia, está aqui Sofia uma... Martins? Sim. Não consegue arranjar um homem só para si. Tem que andar atrás dos homens das outras, é? Desculpe, Por que não vai para a rua? Homens é o que não falta lá. eu não sei do que é que está a Não falar. se faça de sonsa. O Pedro vai-me dizer que não anda a dormir com ele. Se calhar o melhor é termos esta conversa lá dentro. Está com vergonha, é? A doutora advogada, Sofia, está com vergonha que se saiba que anda a dormir com um homem comprometido? Doutora, quer que eu chame a segurança? Não chama nada! É que vergonha devia ter tido antes de meter com o Pedro, percebeu? Sua cabra! Chega! Chega! Os seus problemas resolve-os lá fora e não na minha casa. E pelo menos por respeito ao Pedro, não me obrigue a chamar a segurança. Vá. Que isto não fica assim, percebeu? No elevador. Vá. O rei da selva. Já sabes o que aconteceu hoje de manhã? Com a Sofia? Sim. Que peixeirada. Se queres que te diga, acho que foi bem merecido. Não tem nada de andar a meter-se com o Pedro também. Parece o meu reino por um café. Serve-te, já está feito. Ótimo. Bem, e a cena de hoje de manhã? E não foi, que vergonha. Coitada da Sofia. Ter de aturar uma maluca daquelas ainda por cima em frente ao Raul. Oh, Francisca, a doutora Sofia devia era ter juízo. Se há uma regra que todas as mulheres sensatas deviam saber, é que os nossos colegas de trabalho são todos eunucos. E olha que o Pedro não é santo nenhum. Em mim já se fez, sabias? Pedro é um safado. Mas isso basta olhar para ele para perceber, não é? Agora, todas as ações têm consequências. E a doutora Sofia devia saber isso melhor do que ninguém. Isso é verdade. Até já. Já sabe. Até já. Isso quer dizer que nunca terias nada com um colega de trabalho? Obviamente que não. Nem mesmo que fosse uma pessoa da tua idade, descomprometida, interessante? Eunucos, todos. Hã? Da próxima vez trazemos o Ricardo para o seu doutor conhecer. Vai ver, ele é um bebê encantador. E é tão lindo. É uma criança grande, assim como eu. Ninguém diz que eu não sou o pai verdadeiro. Mas tu és o pai verdadeiro. Com quantos meses é que a criança foi para a vossa casa? Com 10 meses. A mãe deu para a adoção com 3 dias, mas depois o processo ainda demorou bastante tempo. Nós nunca conseguimos ter filhos. E o Ricardo é tudo para nós.
A nossa vida mudou completamente. E a vida dele também. Sabe o que me custa? Os meses perdidos com burocracias. Todas as noites em que ele chorou sozinho e em que podia ter tido o nosso carinho. Percebo muito bem. Sabe que, infelizmente, ainda há muita coisa para fazer nesse campo, é verdade. Por que o pai biológico se recusou a aceitar o processo de adoção? Não sabemos. Mas logo que foi citado para o processo, entrou com um advogado. E a mãe? O que a mãe tem a dizer acerca disso? A Juliana foi para o Brasil o ano passado e nós perdemos o contacto com ela. Estou tão preocupado, doutor. Eu já não consigo viver sem o meu filho. Não se preocupe. Isso não vai acontecer. Doutor, o homem parece que vive no Algarve. Se o tribunal nos tirar o bebê, nós nunca mais o vamos ver. Licença. Bom dia, cueca. Bom dia, Zinho. Bom dia, Paula, Zinho. Bom dia. Pedro! Bom dia. Tens 5 minutos para falar comigo? Claro que sim. Claro que sim. Sim? Paulo, está ocupado? Bem, tenho aqui uns assuntos entre mãos, mas diga lá o que é que quer. Preciso da sua ajuda para não variar. Tenho um caso de adoção para resolver, mas o pai biológico está armado em casmurro. E eu precisava que o Paulo me fosse descobrir aqui umas coisas. Foi consultar a sua agenda, deu com o meu nome e decidiu telefonar-me, é isso? Foi mais ou menos isso. Posso contar com a sua ajuda ou não, Paulo? Espera só um bocadinho, deixe-me lá consultar agora a minha agenda, está bem? Só um minuto. Sim. Tudo bem, tenho aqui um tempinho, posso estar consigo, sim. Muito obrigado. Passa a hora que quiser, Paulo, está bem? Olha, Paulo, se por acaso, nesses assuntos que tem em mão, sentir uma necessidade incontrolável de os grelhar e me convidar para jantar, não hesite. Está à vontade, Paulo. Ok, até logo. Oi. Sofia, Não tenho nada para falar contigo. Sofia, eu preciso conversar contigo. Não preciso. Não precisamos falar. O que estás a fazer? O que estás a fazer? Desculpa lá, mas tu vais ter que me ouvir, não é assim? Diz lá, mas diz depressa. Eu sei que tu estás chateada. Curioso, porque será? Então, eu, como é que tu achas que eu me sinto? Mal chega aqui o Raul cá em cima de mim com uma conversa machista a dizer que eu tenho que pôr uma trela nas minhas mulheres. Devia ter dito na tua namorada. Desta vez estou de acordo com ele. Eu sei. A Magda portou-se mal. Não há justificação para o que ela fez, desculpa-me. Mas o problema é nosso. Nossa relação está a passar uma fase complicada. Uma fase que já se arrasta há meses, mas pronto. Ela não tinha o direito de meter no meio. Faz ideia como é que eu me senti? Ali na recepção, com toda a gente a olhar para mim. Tens toda a razão, Sofia, desculpa. Isto é tão disparate. Eu sei, Sofia, eu sei. Mas porquê é que tinha esta tendência de me meter com os homens errados? Desculpa, Sofia, tens toda a razão, desculpa. Pedro, isto é um disparate. Desculpa.
Eu vou precisar desta sala agora. Com certeza. Com licença. Sofia? Depois falamos. Mas ele deve estar mesmo a chegar. Olha, Engenheira, peço imensa desculpa pelo meu atraso. Pedro Pimentel, mas fui ali apanhado no meio de uma crise. Eu sei que isso é... Vivo permanentemente nesse estado. Se não se importa, quero acompanhar-me, por favor. Muito obrigado, Júlia. O nosso caso é muito simples. Nós fizemos um contrato com a Valério e Filhos para arrendar uns terrenos de uma antiga pedreira. Começamos a utilizá-la como aterro. Nisto aparece o anterior arrendatário e quer obrigar-nos a sair. O que é que ele alega? Diz que o contrato ainda está válido, tem as rendas em dia e quer retomar a exploração. O filho da mãe esteve 6 anos sem aparecer. Precisamente agora, quando eu começo a utilizar aquilo, é que ele acorda. Se o contrato estiver realmente válido, isso pode ser um problema. Os tipos da Valério e Filhos dizem que não. Dizem que ele estava em cumprimento de rendas. Ele diz que tem as rendas em dia. Bem, no meio disto tudo, eu é que estou a arder. Fiz o investimento no equipamento todo e agora tenho a operação parada. Essa história parece-me um pouco mal contada. Parece e está. E é precisamente por isso que eu preciso de um bom advogado. E é exatamente o que vai ter. É que já foi uma das minhas pedreiras. Nos esgotou. Isto agora só mesmo para receberem tudo. Pois eu nunca tinha estado numa pedreira. Não. Então tenho de mostrar uma pedreira a sério. Eu tenho 2 em elaboração. Tenho de aparecer por lá para nos fazer uma visitinha. Quando rebentamos uns cartuchos de dinamite, até parece que estamos no Iraque. Não é propriamente o cenário mais tentador. Estamos a uma coisa que eu não percebo. Se esta pedreira está morta, eu não percebo porque é que o tipo a quer de volta. Também não. Ele iniciou a atividade, depois ficou sem fundos, por essa altura começou a despedir o pessoal e depois teve que parar com tudo. Pelo menos é esta a história que os donos me contaram. Vai ser estranho. Dinamite, é? Deve ser interessante. É que nem imagina. O que é que ele faz? Faz uns pescados, limpa umas piscinas, arranja uns telhados, satisfaz umas inglesas. Algar. E conseguiu descobrir alguma coisa sobre a mãe da criança? Não, nada. Os meus amigos do CEF dizem que quando ela saiu estava em situação irregular. Aliás, foram os seus clientes que lhe pagaram as multas e a viagem para o Brasil, sabia? Não. Quer dizer, eles estavam ansiosos para se ver livre dela. Agora faz-lhes falta. Bom, Afonso, mais alguma coisa? Isabel disse que estava a trabalhar num caso complicado e eu fui averiguar que caso complicado é que era esse e não descobri nada. Ah, sim? E então? Nada. Acho estranho, é só isso. Afonso, quer um conselho? Uhum. Esquece a Isabel de uma vez por todas. Olha à sua volta. O mundo está cheio de mulheres interessantes. Não está? Paulo já conseguiu esquecer a sua mulher? Não. Nem por um minuto.
Pedro, nós precisamos de falar. Foi o que eu disse. Senta-te. Não é preciso, o que eu tenho para dizer é muito curto. Eu também. Pedro, o que se passou entre nós... Foi um erro. Foi mais do que um erro. Não foi nada, na realidade. Não foi nada e não vai ser nunca. Porque vai acabar aqui mesmo. Aqui e agora. Eu terminei com a Magda. Já não tenho qualquer compromisso. Para, Pedro. Para. Sabe que o Sr. Olavo conseguiu arranjar um bom advogado. É um tipo duro. Já me encontrei com ele várias vezes na Barra. Não vai ser um caso simples. E não podemos falar com ele para tentar chegar a algum tipo de acordo? Isso foi a primeira coisa que eu tentei, mas não tive grande resposta do outro lado. Quer dizer, ouvi aquela conversa do costume, o dinheiro não compra tudo, valores mais altos se levantam, o que é, no mínimo, curioso vindo de quem vem, e que os ricos não se safam sempre. Acho que foi esta a expressão que ele utilizou. Mas os ricos somos nós? Para ele, talvez sejamos. O que eu me interrogo é onde é que esse homem foi arranjar dinheiro para contratar um advogado assim? Sabe que o Dr. Eduardo Chiamini é o tipo de advogado que gosta de arriscar, gosta de investir em casos difíceis, mas que são potencialmente rentáveis. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que vamos ter que lutar pelo nosso bebê, minha querida. Também. Ou que ele esteja a fazer bluff para subir a parada. A Sofia é minha amiga. Eu não sei o que é de fazer. Eu sei exatamente. Nada. Eu já tive uma conversa com o Pedro. Ele ficou com as orelhas a arder e prometeu que vai portar-se bem. Ah, Raul, e tu acreditaste nele? Claro que não. Só falei com ele porque me dá um certo prazer ameaçá-lo. Ah, não, então foi uma solução muito madura. É boa gestão. Oh, minha querida, a gestora aqui és tu. Além disso, não me parece que nós tenhamos muita moral para lhes dizer o que quer que seja. Os tempos eram outros. Eu não me lembro de haver cenas destas no escritório. Os tempos mudam, mas as pessoas são como são. Metes homens e mulheres em convívio durante algum tempo e podes começar a tirar notas sobre combinações, permutações, variações. É científico. Quanto tempo é que tu tens essa ferida aí na mão? Há uns dias, mas está a sarar bem. Quando é que foi a última vez que tu fizeste um check-up? A última vez que eu fiz um check-up, para deixa cá ver. Quando é que eu andei na tropa? Eu tenho uma teoria sobre isso. Se não queres ficar doente, não vás ao médico. Para sempre. Disparate. Eu vou pedir à Júlia para te marcar uma consulta, porque esta firma ainda precisa de ti. Tu achas mesmo que eu não devo dizer nada à Sofia? Eu também tenho uma teoria sobre isso. Qualquer problema resolve-se sozinho, se não te meteres no caminho. Aqui é tanta teoria. Versos. Versos, minha querida. Poesia. Sou um verdadeiro poeta. Senhora Dona Jacinta, quando o bebê chegou à vossa casa, tinha cerca de 10 meses. Qual é que era a situação dele nessa altura? Era uma criança muito problemática e que tinha uma saúde muito frágil. Ele estava sempre constipado e tinha febres demasiado frequentes. E era tão pequenino para a idade dele. E emocionalmente? Isso ainda era pior. Não conseguia dormir. Tinha medo do escuro. Tinha crises de choro frequentes. E não falava com aquela idade. Não dizia nem uma única palavra. Por curiosidade, qual é que foi a primeira palavra que ele disse? Foi papá. Para o meu marido. Papá
para o seu marido. Muito bem. Hoje em dia, ele está melhor? Graças a Deus já passou tudo. O Ricardo... O Fábio é uma criança calma, come bem e dorme bem. Cresceu muito e é o mais avançado da aula dele. É uma criança muito feliz. Muito bem. Uma última pergunta. A senhora acha que o Ricardo ia ressentir-se muito se fosse separado de si e do seu marido? Meritíssima, a senhora não é perita. Não está habilitada para responder a essa pergunta. Eu reformulo. Peço desculpa. A senhora e o seu marido iam ressentir-se muito se fossem separados do Ricardo neste momento? Ressentir-nos muito. Ressentir-nos muito não é a expressão adequada. A nossa vida ia ficar arrasada. Muito obrigado. Eu não desejo mais nada, meritíssima. O Fábio, eu vi as fotografias. É um miúdo muito lindo. É branquinho, muito parecido com o seu marido. Foi por isso que o escolheram, não é? Não. Mas ele agora chama-se Ricardo. Mas isso contribuiu. Não contribuiu? Diga lá. Se ele fosse pretinho assim como eu, tinha-no adoptado? Ou se fosse mais velho e já conhecesse os pais verdadeiros? Ou se tivesse uma doença mesmo grave? E não estou a falar de dores de cabeça, febres, dormir mal, vômito, não. Uma doença mesmo grave, como a SIDA. Tinha-no adoptado mesmo assim? Não sei, mas talvez. Não tinham nada, minha senhora. Não. Essas são as crianças que ficam na assistência social até aos 18 anos, porque ninguém as quer. Mas um bebê, branquinho, bonitinho. Como era possível resistir? Meritíssimo juiz, será realmente necessário este tom irónico? Pode prosseguir, doutor. Senhora doutora juíza, eu não estou a ser irónico. A vida é que é irônica. Dona Jacinta, o Fábio, quando veio para as suas mãos, veio diretamente da Segurança Social? Foi. Com 10 meses. Então, quer dizer que essas malitas todas, essas perturbações emocionais, não foram causadas pela família biológica, não? Não. Nem podiam, porque o pai nem sabia da existência dele e a mãe... A mãe dele que era muito bonitinha, não é? Branquinha, loirinha. Sim, ela era do sul do Brasil. E já conheciam antes dela engravidar? Já. Ela trabalhou para nós. Deixa-me ver se eu entendi. Ela trabalhou para vocês, engravidou, separou-se do marido, deu o bebê para adopção e partiu para o Brasil. Foi isto? Foi? Dito por outras palavras, compraram-lhe o bebê. Espera até que vencer este, meritíssima. Doutor, não interrompa. Eu quero ouvir a resposta. Obrigado, meritíssima. Dona Jacinta, é verdade ou não que os senhores pagaram as dívidas da mãe do Fábio? É verdade ou não que os senhores pagaram um advogado para ajudar a resolver problemas legais? É verdade ou não que os senhores pagaram a viagem dela para o Brasil, um bilhete só de ida e em classe econômica? É verdade ou não? É verdade, é. Mas nós só queríamos ajudar a mãe biológica do nosso filho. Isso é algum crime? Crime? Não é. Mas muito conveniente. É. Não tem mais perguntas, meritíssima? Senhor Ramiro, o senhor está reformado há quanto tempo? Há um ano mais ou menos. Deixei a direção da empresa para o meu filho. E desde que idade é que trabalha nas pedreiras? Desde os 12 anos, minha senhora. É uma vida. E desde essa idade, qual foi o seu maior sonho? Ora, o meu maior sonho era ter uma pedreira minha, fazer a minha própria exploração, ser patrão, deixar alguma coisa minha ao meu filho. Conseguiu realizar esse sonho? Não consegui por causa daquele senhor ali que me arrendou a pedreira, mas esqueceu-se de dizer que havia alguns problemas. Tais como? Que o
vizinho do terreno ao lado da pedreira também achava que aquelas terras eram dele. O Sr. Doutor Juiz nem calculou os problemas que eu tive. Entravam-me na pedreira à noite, danificavam-me a maquinaria. Chegaram a dar tiros de caçadeira sobre os meus funcionários. Tiros de caçadeira? Mas este processo tem tiros? Não, Martíssimo. A testemunha refere-se apenas a eventos passados. E o que é que aconteceu nessa altura? Comecei a ter prejuízo, os trabalhadores deram em fugir e tive que suspender a exploração. E o que é que o senhor fez depois disso? O que é que o Sr. Doutor Juiz faria? Fui ter com o Valério, pedir-lhe explicações e não lhe paguei mais as rendas. Quem é o Valério? O Valério é aquele senhor ali que devia ter avisado do que é que se passava e disse-me simplesmente que o negócio era meu, o vizinho era meu e que eu me desenrascasse sozinho. Martíssimo, dá-me licença que continuo com as minhas perguntas. Prossiga. Sr. Ramiro, do seu ponto de vista, de quem foi a culpa da falência do seu sonho? Ora, Sr. Doutor, o que é que havia de ser a culpa? Do Valério de mais ninguém. Pois só sabia os problemas todos e era meu amigo e não me avisou. Foi tudo má fé, minha senhora. Tudo má fé. Só mais uma pergunta, Sr. Ramiro. Neste momento, as rendas estão todas pagas? Está tudo pago, minha senhora. A primeira coisa que o meu filho fez quando tomou a gerência foi acertar as contas todas. Muito obrigada. Senhor Olavo, o senhor vive de pescates, não é verdade? É trabalho honesto como qualquer outro. Com a sua licença, Martíssima. Ganha bem. Dá para viver. Certeza que não ganho tanto como um advogado, mas algumas pessoas não têm essa sorte. Eu realmente peço desculpa pela pergunta, mas como o senhor pode... Bom, no seu caso, como o senhor pode apenas imaginar, criar um filho exige um nível de despesas elevado. Despesas essas que o senhor poderá não ter condições para suportar. Deixe-me ser eu a preocupar com isso. Em contrapartida, os meus clientes têm condições para lhe dar uma boa vida e uma boa educação. Eu conheço muito bem o género. Eu vejo-os lá no Algarve com o rei na barriga. Se eles têm dinheiro... Têm. Mas isso não faz deles uns pais melhores. O natural é um filho ser criado pelo pai. Eu não percebo qual é que é a dificuldade em compreender isso. Nenhuma. Mas, Sr. Olavo, o senhor ainda nem conhece a criança. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço porque mantiveram escondido de mim. Eu não conheço porque mentiram, porque não soubesse que tinha um filho. Mas isso vai acabar agora. Não tenho as perguntas. O senhor disse há pouco que o seu vizinho sabotou as suas máquinas, assaltou o seu armazém e disparou contra os seus trabalhadores. É verdade. E nunca agiu judicialmente contra ele, nunca fez queixa à polícia, nada. Eu tentei sempre resolver as coisas dentro de uma política de boa vizinhança. E quando essa política de boa vizinhança falhou, o senhor, em vez de se virar contra o seu vizinho, virou-se contra o arrendatário? Mas o Valério conhecia-me há muito tempo, era meu amigo. Devia-me ter avisado dos problemas que existiam. E foi por causa disso que deixou de pagar as rendas? Mas só durante algum tempo. Foi por causa disso ou foi porque, entretanto, alugou outra pedreira e não lhe dava jeito de pagar as duas rendas ao mesmo tempo? Mas é... Sr. Ramiro, a pergunta é muito simples. O senhor começou a não explorar outra pedreira na mesma altura? Eu comecei, mas eu depois quis pagar as rendas ao Valério. Ele é que nos aceitou. E essa é que é a verdade. O senhor não quis pagar coisa nenhuma. O senhor deixou de pagar e foi seu filho que resolveu acertar as contas quando a Valério e Filhos celebrou um novo contrato com o meu cliente. É verdade ou não é? Responda à pergunta, se faz favor. Meritíssimo, o Dr. Pedro está a intimidar o meu cliente. A intimidar, colega, por favor, meritíssimo. O que é um facto é que a empresa do Sr. Ramiro não pagou as rendas durante 6 anos e resolveu pagá-las todas de uma só vez. Se isto não é má-fé, meritíssimo, e com o devido respeito, eu não sei o que será. Muito obrigado. Eu já conheço o Olavo há muito tempo. Uma bela peça, sim, senhor. Os senhores trabalhavam juntos? Se puder chamar a isso trabalhar... O que é que faziam, exatamente? Sei lá, se eu contar, certeza que não vou preso. Não tem qualquer problema, pode falar. Está apenas aqui na qualidade de testemunha. Faça favor, já se passaram alguns anos também. Então, vendíamos uns CDs piratas aí nas feiras. Tínhamos música portuguesa e sucessos estrangeiros. Ah, muito bem. E os senhores eram os dois donos do negócio?
Isso. O Sr. Olavo contactou-o recentemente. O que é que ele desejava? Queria saber se eu queria desenvolver a minha linha de atividade lá no Sul. E o senhor aceitou o convite? Não. Eu já me deixei disso. Agora sou um homem degenerado, doutor. Regenerado. Regenerado. E, pelos vistos, nem toda a gente é assim. Há pouco, houve uma coisa que não percebi bem nas suas declarações. O senhor disse que o senhor Olavo lhe tinha perguntado se não queria ir para o Sul desenvolver a sua linha de atividade. Foi isso? Sim. Mas ele não lhe fez um convite mais explícito? Assim como, vem para cá ter comigo, trabalhamos juntos, vendemos uns CDs piratas e tal. Não foi assim, mas foi por outras palavras. E que palavra? Ora, sei lá agora. Ele disse que aquilo lá embaixo estava bom, que era capaz de me safar a vender umas coisas aos estrangeiros. Mas o que ele queria era que eu fosse trabalhar com ele. O que ele não sabia era que o senhor agora era um homem degenerado. Sim. A palavra é regenerado. Como é que eu vou saber se é regenerado se um convite já não é um convite, meritíssima? E os CDs piratas, afinal, já são umas coisas. Senhora doutora juíza, eu não vou tentar provar aqui que o meu constituinte é um santo. Não. Porque ele não é. E já está arrependido disso. Está arrependido que hoje é um homem honesto, trabalhador, regenerado. E é isso que a justiça deve avaliar. Tenho dito. Obrigado. A empresa vai retomar a extração de pedra? Não. Vai ser usada como aterro para largar entulho. Então porquê? Uma pedreira devia servir para tirar pedra. Eu sei que sou advogado e que não percebo nada do seu negócio, mas... E não percebe mesmo, doutor. Uma pedreira é como uma pessoa. Tem um ciclo de vida. Na juventude, temos que investir muito nela. Depois, há uma época em que se retira rendimento do investimento feito. E, finalmente, chega a uma altura em que está velha e já não rende. Então o senhor pode-me dizer em que fase é que está a pedreira agora? Eu diria que está a entrar na terceira idade. Sem desprimor para os mais idosos, claro. Quer dizer que já não dava para continuar a explorá-la como pedreira? Dar até podia dar, mas para mim é mais rentável como depósito de entulhos. O senhor acha que a empresa do autor está realmente interessada em continuar a explorar a pedreira para tirar mármore? Doutor Juiz, é impossível a testemunha saber responder a essa pergunta. Eu vou ter isso em conta, doutora. Mas quero ouvir a opinião deste senhor. Não tem qualquer problema, meritíssimo, eu faço a questão de outra maneira. Engenheiro, na sua condição de especialista, acha a exploração desta pedreira economicamente viável? Para extrair pedra, não. Muito obrigado. Meritíssimo, não tenho mais questões. Muito obrigado. Sofia. Eu gostava que tu desses uma vista de olhos na minha argumentação final no processo da pedreira. Eu tenho a certeza que está boa. Mas eu tenho a certeza que pode ficar melhor. Aliás, não há nada que não possa melhorar. Até pessoas que... Pedro, eu tenho que ir trabalhar. Sofia, desculpa, isto é muito perturbador. Cruzar-me contigo e fingir que não se passou nada. Olha para mim e diz-me que nunca pensas nisto. Diz-me, eu nunca mais te chateio. Não penso. Para mim é um assunto encerrado. Como é que tu podes ser tão boa advogada e mentir tão mal? Mas tudo bem. Eu vou fingir que acredito. Pedro. Ainda queres que eu leia a tua argumentação? Não. Posso resumi-la enquanto jantamos? Não, eu... Apanho que estás nova em tua casa. Vamos ao brasileiro. Mas se entretanto mudares de ideias, avisa-me. Sempre me poupas uma viagem.
Preciso de um favor seu. O seu caso? Não. Tem a ver com a Isabel. Lá voltamos nós ao mesmo. Sério, ouça. Eu fui ter com a Isabel para lhe oferecer ajuda porque ela tinha um caso complicado. E... eu acho que ela está a mentir-me porque não há caso complicado nenhum. Mas é claro que ela está a mentir. E quanto mais você andar em cima dela, mais ela vai mentir. Eu acho que ela vai viajar com o Lourenço. Então e se for? O que é que você tem a ver com isso? Tudo. Tudo. O Raul diz as piores coisas do Lourenço. Diz as piores coisas do Lourenço, Raul. E depois, o Raul diz as piores coisas de toda a gente, não é? Sim. Só que em relação ao Lourenço eu concordo. Acho que ele tem razão. E mais, Paulo, mais. Eu não sei se o Lourenço é uma boa referência masculina para o meu filho. Eu posso dar-lhe um conselho. Deixe o Duarte fora disto. Como é que eu posso? Como? Se a Isabel e o Lourenço forem viver juntos, ele vai ter uma influência enorme na educação do meu filho. Não acha que eu me devo preocupar com isso? Não. Não. Sinceramente, não acho. Não. Paulo. Ouça, sabe o que é que o Paulo podia fazer? O Paulo podia tentar descobrir se a Isabel vai mesmo viajar com o Lourenço ou não. Você quer que eu vá vigiar a sua ex-mulher? Você Paulo. deve estar a ficar maluco, sabe? Não, ouça uma coisa, esquece. Quem vai viajar sou eu. E você veja se trata, porque isto já está a ficar doentio, ok? Liguei-te ontem à noite, mas não estavas em casa. Fui jantar com uns amigos. Eu liguei para o telemóvel, estava desligado. Não estava desligado, estava descarregado. Que a bateria acabou e eu não consegui carregar. Mas precisavas de alguma coisa? Não. Só uma conversa. Mimo. Já não falamos há tanto tempo. Está tudo bem? Contigo, com a Isabel? Não a vejo há dias. Deve estar ótima. Continuas com o Duarte contigo? Houve mais esta semana, estou a ajudá-la a fazer o trabalho de ciências. És um pai nota 20. Só tu agora me proteges assim. Quem me dera? Qual nota 20? Nem 10. 15. 13. A sério, devias ter um diploma para pôr ao lado do diploma do curso. Pai exemplar. Diploma a dizer pai exemplar? Quem põe um diploma põe um certificado, não é? O certificado a dizer pai exemplar. O certificado de pai. É isso mesmo. Certificado de pai. O certificado de pai. Certificado de pai exemplar. Obrigado. Muito obrigado. Certificado de pai. Certificado de pai. Queres ver? Já estás. Doutora Sofia. O que foi, Júlia? Aquela senhora do outro dia, ela está lá fora à sua espera. Senhora do outro dia. Ai. Mas que mal é que eu fiz? Eu só vim buscar um café. Eu não lhe disse que a doutora estava aqui. E como é que ela está? Está pacífica?
Parece mais calma. Vamos lá. O que é que deseja? Pedir desculpa, só isso. Ah, se é só isso, não vale a pena, obrigada. 5 minutos. É só o que eu lhe peço. Venha comigo. Eu e o Pedro, nós começámos a namorar com 17 anos. Éramos praticamente umas crianças. Depois eu nem sei bem como, nós nunca terminamos. Quer dizer, não sei bem como. Até sei. Porque eu lhe perdoei tudo. Porque eu aceitei todas as infidelidades, as traições e as sacanizes que ele me foi fazendo ao longo do tempo. Mas sempre muito discreto. O Pedro é muito inteligente, muito mais do que eu até. E procurou sempre respeitar-me e nunca me magoar desnecessariamente, apesar de tudo. Isso eu tenho de admitir. Mas eu sabia, eu sempre soube que era uma questão de tempo. E no outro dia foi a gota d'água, eu explodi. Mas só que eu acho que isso me fez bem, a nossa discussão. Não foi exatamente uma discussão. Pois não. Foi uma cena de ciúmes ridícula, despropositada e pior do que tudo é que sem sentido nenhum. Mas olha, pelo menos serviu para eu pôr a cabeça no lugar. Fui uns dias para fora e quando voltei acabei tudo com ele. Acabou com ele? Sim, a nossa história já tinha passado o prazo de validade. O Pedro já só estava comigo por comodidade e eu por medo. Isso não me parece que sejam boas razões. Pois não, não são. Bom, o Pedro é um homem livre. E eu só lhe vim pedir desculpa mais uma vez. Magda. Obrigada. Esta conversa foi muito esclarecedora. Os sonhos têm uma qualidade estranha. Enquanto estamos a sonhar, pensamos que tudo é real, tudo é perfeito, tudo tem lógica. E quando acordamos, percebemos que nem sempre as coisas fazem sentido. Ouvimos o Sr. Ramiro Peçanha falar dos seus sonhos de infância, coisa que a minha estimada colega aproveitou e muito bem. Mas os sonhos não ficaram pela infância. Continuaram com a história de um vizinho maluco que o impediu de continuar a explorar a pedreira, mas de quem nunca apresentou queixa. Continuaram com uma alegada tentativa de pagar as rendas em atraso, que o Sr. Valério, sabe-se lá porquê, nunca teria aceito. Baratíssimo, nesses delírios, aquela pedreira abandonada, afinal, ainda estava a ser explorada. O contrato que o Sr. Ramiro não cumpriu várias vezes, afinal, ainda é válido. O contrato que o meu cliente tinha com a Valério e Filhos, afinal, não tem qualquer valor legal. Está na hora do Sr. Ramiro e do seu filho acordarem. A realidade é outra, e a realidade é que o Sr. Ramiro se meteu em mais negócios do que devia. E que a pedreira da Valério e Filhos não era a mina de ouro que ele pensava. Por isso, aproveitou a primeira desculpa que lhe surgiu para não cumprir a sua parte do contrato. E, assim que percebeu que alguém tinha arranjado uma maneira para rentabilizar o terreno, convidou o seu filho a tentar a sorte. Eu não sei se o Sr. Ramiro sabe, mas isso tem um nome. Abuso de direito. Pagar as rendas todas de uma só vez para compensar as rendas que não pagou ao longo de vários anos é abuso de direito. Tentar usufruir de um contrato que já caducou para sim tirar partido do negócio do meu cliente é abuso de direito. E abuso de direito é coisa que, de certeza,
este tribunal não vai tolerar. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro? Parabéns. Gostei muito de ouvir lá dentro. Se queres que te diga, também. Um advogado com o teu perfil podia ser muito útil lá no escritório. Não gostarias de ter uma conversa com os nossos sócios espanhóis? Espanhóis? Eu acho que podemos falar sobre isso ao jantar. Você era amigo do Olavo em Lisboa? Era e ainda sou. Então deve ter acompanhado o relacionamento dele com a mãe do Fábio. Acompanhei, não. Fui eu que os apresentei. Foi ou não foi, Olavo? Sr. Rui, por favor, limite-se a responder às perguntas, sim? Desculpe, Dona Juíza. Muito bem, Sr. Rui. Você apresentou-os, eles começaram a ter um relacionamento e a certa altura a Juliana ficou grávida. E o que é que aconteceu a seguir? As coisas começaram a correr mal, eles acabaram por se separar. O Olavo foi viver para o Algarve e a Juliana desapareceu de vista. Desapareceu? E voltou a vê-la? Uns meses depois, quando ela me procurou com um recado para o Olavo. Recado? Disse-me que tinha abortado e que ia voltar para o Brasil. Que tinha abortado? Exatamente. Foi isso mesmo que ela disse? Sim. Então, o Olavo nunca chegou a saber que tinha sido o pai? Não, nunca. Muito obrigado, Sr. Rui. Não tem mais perguntas, meritíssima. Sr. Afonso Ferraz, quer fazer alguma pergunta à testemunha? Obrigado, Meritíssima. Apenas um esclarecimento rápido. Disse que a Sra. Juliana pediu para dar esse tal recado ao Sr. Olavo. Sim. Portanto, isso quer dizer que o Sr. Olavo não teve contacto com a Sra. Juliana durante 9 meses. Que não fez o mínimo esforço para tentar saber em que condições é que o seu próprio filho se estaria a desenvolver. Ele estava no Algarve, não é? Estava no Algarve? Sim. Isso quer dizer o quê? Não pode telefonar? Custa assim tanto? Não sei. Se calhar o que não se quer dizer, não sei. Não sabe. Muito bem. Então o seu amigo Olavo não sabia que tinha um filho? Não ouviu o que eu lhe disse. A Juliana mentiu-lhe com a ajuda destes senhores. Porque se soubesse que tinha um filho, teria tentado conhecê-lo mais cedo. Com certeza. Teria manifestado interesse, teria se organizado de maneira a poder visitá-lo e, quem sabe até, se calhar, teria pedido a guarda da criança. Sim, claro que sim. O sonho do Olavo era ser pai. Ah, o sonho do Olavo era ser pai. Engraçado. Meritíssimo juiz, face às declarações do Sr. Rui, pretendo requerer a junção de um documento ao qual só tivemos acesso hoje. Faça favor, Sr. Requero a junção aos autos de uma certidão de um processo que decorreu na Conservatória do Registro Civil, que diz que, aos 3 meses de idade, o pai biológico, o Sr. Olavo, teve conhecimento da existência do seu filho. Caríssimo colega e meritíssima, esse documento não se encontra no processo. Naturalmente, porque eu apenas agora requeri a sua junção ao processo. Caríssimo colega. Senhora funcionária, faça favor de me passar o documento. Obrigada. Dr. Eduardo Chiamini tem o documento à sua disposição. Sugiro que dê uma vista de olhos nesta certidão. Parece que o seu cliente já sabia que tinha um filho. Obrigado, meritíssima. Ora, aqui está. Vocês sabem que eu não gosto de celebrar antes de ser anunciada a sentença. Às vezes os juízes pregam-nos cá umas partidas. Oh, as partidas, Afonso. Partida foi o que tu pregaste àquele malandro de Chiamini. Eu adorava ter visto a cara dele. Confesso que valeu a pena. A nossa. Posso saber o que é que estou a celebrar? O sucesso do Afonso esta tarde. Eu ouvi dizer que tu também estiveste muito bem. Senta-te. Não, obrigado, Helena, mas eu, infelizmente, tenho coisas para fazer. Com licença.
Sofia, mas por acaso não tínhamos nada marcado para esta noite, pois não? Não. Nem para hoje, nem para amanhã, nem para depois da manhã. Ótimo. Assim ninguém fica chateado. Pedro, a advogada da outra parte do teu caso era a Marta Mota Neves. Era? Ela é muito melhor na barra do que na cama. Mas tu não digas isso. Depois acabas. You